as lesões dos discos intervertebrais, a gente deve entender quais são os mecanismos que contribuem para essa lesão do disco, por exemplo. Então, olha só, quando a gente fala sobre, por exemplo, um movimento de flexão do tronco, então vamos supor que você tem as vértebras, você está analisando de uma visão lateral, você teria o disco intervertebral e dentro desse disco você tem o núcleo pulposo. Então você tem as vértebras e entre as vértebras você tem um disco intervertebral e dentro desse disco você vai ter o núcleo. Então vamos supor, por exemplo, que você está fazendo um mecanismo ou movimento articular de flexão do tronco. O que acontece nesse movimento de flexão é que essa região anterior ela vai reduzir o seu espaço, ou seja, essa região anterior ela vai ser comprimida e o disco ele vai ser projetado posteriormente. Então, sempre que você fizer, por exemplo, uma flexão do tronco, essa região anterior ela vai reduzir o seu espaço e o disco ele vai ser projetado posteriormente. E o inverso também se aplica. Então, se você tiver aqui, mais uma vez, as vértebras, entre essas vértebras você vai ter o disco intervertebral, você vai ter o núcleo. Se você realizar, por exemplo, um movimento de extensão da coluna, essa região posterior vai fechar o seu espaço, tá? No movimento de extensão, e esse núcleo ele vai ser projetado anteriormente. Então, quando você realizar, por exemplo, uma flexão do tronco, esse núcleo ele vai ser projetado posteriormente e o espaço anterior vai ser fechado. E quando você fizer uma extensão, por exemplo, da coluna, esse núcleo ele vai ser projetado anteriormente. E quando a gente fala, por exemplo, das hérnias lombares, e grande parte dessas hérnias elas acontecem entre L4 e L5 e L5 S1, grande parte delas são hérnias posteriores, na verdade são hérnias posterolaterais, que o núcleo ele vai posteriormente e lateralmente também. E um dos movimentos que estão envolvidos com a ocorrência dessas protusões ou dessas hérnias é o movimento de flexão do tronco e geralmente também associado com o movimento de rotação do tronco. Então a combinação, por exemplo, da flexão do tronco com a rotação, ela pode contribuir para o surgimento, por exemplo, de hérnias posteriores, justamente por causa desse mecanismo. Que quando você fizer a flexão do tronco, você vai fechar a região anterior e esse núcleo ele vai ser projetado posteriormente. E aí, dependendo do trauma que você tiver, ou dessa carga que você utilizar, ou até mesmo através de repetições, pode ser que esse disco ele sofra alguma lesão e aí o núcleo, através dessas forças, ele seja expulso da sua cavidade ali. Então, você teria, por exemplo, uma protusão discal que pode acontecer decorrente dessas forças, principalmente no movimento de flexão do tronco associado com a rotação do tronco.